Bem-vindos aos 5 minutos de valor da Halo Education. Hoje nós vamos falar um pouco sobre preocupação, estoicismo e como se preocupar menos. Diogo, conta um pouquinho pra gente. Como você faz para se preocupar um pouco menos nesse dia a dia corrido? Olha, eu sou um cara que via de regra, sou bem tranquilo, acho que isso tem a ver com a minha personalidade. Então, eu já não sou um cara de me preocupar muito, mas uma das coisas que fez eu ter essa mentalidade um pouco mais tranquila foi justamente essa prática estoica de quando a gente começa a entender que tem muitas coisas que estão sob o nosso controle e outras muito mais ainda, né? Outras tantas mais que não estão. E quando a gente começa a se preocupar só com o que está no nosso controle, a gente para de se preocupar com coisas que não estão, né? E aí a gente percebe que a gente tem um monte de coisa que a gente pode fazer no nosso alcance e tantas mais que estão distantes. E quando a gente para de focar nessas que estão distantes, foca só no que a gente precisa fazer, a gente consegue ter uma clareza da nossa autorresponsabilidade sobre o evento, sobre o fato, sobre aquela preocupação em si. E só isso já acalma um pouco, porque a gente sabe, pô, eu consigo resolver isso e dessa forma já diminui um pouco a preocupação. E a segunda coisa que eu sempre penso assim que me ajuda muito, que eu tirei do livro do Tim Ferriss, Trabalhe 4 horas por semana, que ele faz um questionamento: se o pior cenário acontecer, o que isso vai impactar na tua vida? E se o melhor cenário acontecer, o que isso impactaria na tua vida? E aí eu sempre penso assim, quando aparece algum problema pra mim, eu penso, tá, e o que pior pode acontecer? Qual o tamanho desse impacto? A maioria das vezes, quando eu faço exercício, eu percebo que o impacto da pior coisa que pode acontecer no longo prazo, assim, quando a gente vai ver, ou vou perder um pouco de dinheiro, ou vou ter um probleminha pequeno, vou ter que resolver depois. Mas nada é algo que, meu Deus do céu, vai acabar com a minha paz, digamos assim. Então isso me ajuda a manter a calma e lidar com as coisas que estão no meu controle. Renan, você tem algum ponto, alguma técnica, alguma coisa que tu usa, algum ensinamento que quer compartilhar com a gente? Não, buscando uma conexão com isso que você falou por último, eu gosto dessa técnica da premeditação dos males, né? Onde a gente visualiza o pior cenário possível diante de uma situação e a gente faz uma simulação de combate, né? Mental. E dessa forma a gente consegue, de certa forma, se preparar antecipadamente caso aquilo realmente aconteça. E a gente já vai estar em condições de agir, né? Se for necessário, ou simplesmente aceitar o resultado se a gente não tiver controle. Eu acho que esse é um problema que muitas pessoas têm, inclusive ainda tem hoje em dia, né? Então a gente tem que estar sempre se policiando, tem que estar sempre trabalhando essa mentalidade estoica para não incorrer nos mesmos erros, mas o fato de a gente não premeditar os males, né? No momento que acontece, a gente muitas vezes reage de uma forma desproporcional, pelo fato de a gente não ter se antecipado aquilo, né? Então acho que é muito interessante essa prática de a gente pensar o que de pior pode acontecer e se preparar para aquilo, né? E realmente, como tu disse, na maioria das vezes o impacto da pior situação não é tão relevante assim quanto a gente imagina. E o que tu acha, William? Acho que vocês trouxeram pontos muito legais. Eu lembrei de uma velha frase: não se preocupe com o amanhã, porque basta a cada dia viver a cada dia. Viver o hoje tem as preocupações do hoje, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Eu trago um exercício sempre que eu falo sobre preocupação, ansiedade, tem uma oportunidade gigantesca na vida de cada um de nós, que é postergue para o William, para o Renan, para o Diogo, para você, do amanhã, a atividade, a preocupação sobre aquilo. Torne o hoje as responsabilidades de hoje, faça no hoje aquilo que você pode resolver hoje. Essa autoconsciência e autoconhecimento foram muito banalizados nos últimos anos, né? Essa capacidade de lidar com os problemas por falsos profetas e mentores online, mas são ferramentas super importantes, né? Você conhecer os seus gatilhos que te dão ansiedade, que te fazem ter preocupação, você ter consciência do que você pode ou não pode mudar, força para mudar aquilo, conhecer o que te deixa irritado, o que te dá gatilho, aprender a lidar com essas preocupações e controlando, você ter esse autoconhecimento, essa autoconsciência de como lidar com as coisas, você acaba se tornando uma pessoa com uma grande inteligência emocional. Tem uma outra frase que eu gosto, um exercício que eu sempre faço, que é: todos os dias pela manhã peça por 3 coisas: força para mudar as coisas que você pode mudar, paciência para entender que tem coisas que você não pode mudar, e sabedoria, talvez a mais importante, que é saber diferenciar o que você pode e o que você não pode mudar. E dessa forma, eu passo a palavra para o Renan. E esse foi o nosso episódio dos 5 Minutos de Valor. Convido a você que nos acompanhou até aqui para seguir o nosso canal no YouTube, para poder acompanhar os próximos conteúdos que a gente vai produzir com bastante frequência. A nossa ideia é fazer um vídeo todos os dias, com 5 minutos de valor, trazendo insights que são relevantes para todos nós. Então, desde já, deixe o seu like no vídeo, se inscreva e compartilha com quem você acha que esse conteúdo pode surtir algum efeito relevante. Muito obrigado e até o próximo episódio.